Olá, meu amigo, minha amiga. Eu gravei esse vídeo para falar com você, mas para fazer um alerta, né, que nós somos servos de Deus e o diabo sabe que ele já percebeu que ele não pode acabar, ele não consegue acabar com a igreja de Cristo, porque a igreja é algo instituído pelo próprio Deus, então ela não consegue acabar com a igreja. Mas ele consegue infiltrar doutrinas dentro da igreja que parecem, a primeiro modo, parecem doutrinas que são de Deus, mas de fato não são e separam o cristão de Deus. Por exemplo, eu tenho observado alguns posts e muito me preocupou quando eu vi num desses posts uma pessoa que parecia bem intencionada, muito inteligente, por sinal um conhecedor muito bom da Bíblia, mas negando a existência do Espírito Santo. E isso é muito perigoso, porque em Romanos 8:9 diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não tem parte com Deus. Então, se você nega o Espírito Santo, você não pode estar salvo. Ah, Marco, mas os pentecostais... Olha, independente de ser tradicional ou pentecostais, todos creem no Espírito Santo de forma diferente, eu concordo. Os tradicionais vão achar que eles recebem o Espírito Santo e que eles já têm o Espírito Santo. Os pentecostais vão aceitar Jesus e depois eles vão buscar o Espírito Santo, mas todos creem no Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu vou dizer para você que ele é semelhante a esse piano que está aqui atrás de mim. Eu vou fazer uma comparação grosseira. Você imagina, eu tenho esse piano em casa, eu recebi esse piano, seja no batismo ou seja quando eu me converti, só que tem um problema com esse piano. Eu não sei tocar o piano. De que me adianta bater no peito, dizer que eu tenho um piano em casa, que é um piano caro, um piano bonito, mas de que ele me serve se eu não posso tocar? Então o Espírito Santo, quando Jesus subiu aos céus, é o Espírito Santo hoje que nos conduz a toda a verdade. É ele que nos guia, é ele que nos dá força. É ele que nos faz passar as provações. Então, se você acredita que você recebeu o Espírito Santo no batismo, busque comunhão com esse Espírito. Porque se eu não tiver comunhão com esse piano, se eu não estudar esse piano, de nada adianta esse piano para mim. Se você quer o Espírito Santo e você diz que tem que ter o batismo, busque o batismo. E depois do batismo, busque a comunhão, porque não adianta também receber o piano e não saber tocá-lo. Então, todos os evangélicos acreditam no Espírito Santo. Quando eu indaguei a essa pessoa mostrei o texto de Romanos 8, que o texto inteiro de Romanos fala sobre a necessidade de se buscar a comunhão com o Espírito Santo de Deus, sabe o que ele me respondeu? Que a Bíblia estava errada, porque aquilo dali era a visão de Paulo, a gente tinha que seguir Jesus. Aí eu digo para você, olha meu amigo, se Deus permitiu que Paulo colocasse a vontade dele e a Bíblia passa a conter a vontade de Paulo e não a vontade de Deus, então eu estou com um problema muito grande na Bíblia. Porque a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus para conter a palavra de Deus. E aí eu falei com ele, você já parou para pensar nessa ideia que você acabou de me colocar? Que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, mas ela passa a conter a palavra de Deus? Porque dentro dela tem ensinamentos que não são de Deus. Porque segundo ele nós deveríamos seguir Jesus, e Jesus não orienta isso. Aí eu digo para ele, e os ensinamentos de Jesus foram escritos por Jesus? Se Paulo pôde colocar a ideologia dele dentro da Bíblia, quem me garante que os outros que escreveram, os outros escritores da Bíblia não colocaram essa ideologia? Esse pensamento diabólico, esse pensamento satânico, destrói toda a palavra de Deus. Então você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você deve buscar a comunhão com o Santo Espírito de Deus. Porque é ele que vai fazer você passar por todas as suas provações. É ele que vai fazer você vencer as suas lutas. É ele que vai te dar a vitória, né? É o Espírito Santo. A gente sabe que a salvação vem através da redenção do nome de Jesus. Então foi Jesus que nos deu a salvação.
Mas quem nos conduz sobre toda a verdade, quem nos dá o entendimento para que a gente possa vencer as nossas lutas, é o Espírito Santo de Deus. E aí, quando você tira o Espírito Santo de Deus da Bíblia, você o exclui, você, sinceramente, você vai estar lutando sozinho. E aí é onde Paulo fala em fazer as coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós vamos ser constantemente tentados. Constantemente. É por isso que nós temos que buscar a comunhão com o Espírito Santo de Deus incessantemente, para que nós possamos mortificar a nossa carne e não vir a pecar. Pecar, todos vão pecar. Todos pecam. Ninguém é merecedor da salvação e da morte de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Porque nós somos pecadores, não somos diferentes de ninguém. Mas o que nos dá a redenção, o que nos torna cristão é exatamente a capacidade de reconhecer o nosso pecado. E quem reconhece? Quem faz com que o pecador reconheça o seu pecado, a não ser o Espírito Santo de Deus? Então, antes de tudo, quando fala-se buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas, é exatamente isso que Deus está falando. Buscar o Espírito dele, a comunhão com o Espírito Santo. Não adianta você colocar Deus vai lhe dar vitória. Deus até quer te dar vitória. Mas se você não buscar o Espírito de Deus primeiro, meu amigo, você não tem comunhão com ele. Como Deus pode te abençoar? Ah, eu quero o meu lar restaurado, Senhor. Eu quero a minha vida sentimental restaurada. Como é que você vai ter essa vida restaurada nas mãos de Deus, colocada nas mãos de Deus, se você não tem comunhão com ele? Então você tem que buscar a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Então, preste atenção nisso. Quando você lê, parece, né, como umas coisas muito bonitas. Eu vou dizer para você o seguinte, que se for para acreditar, né, a teologia, olha, tem muito teólogo que vai para o inferno. Tem muito cientista que vai para o inferno. E a Bíblia ela tem que ser acreditada pela fé. É pela fé que nós cremos na Bíblia. Quando eu falei isso com ele disse para mim que a fé também é uma coisa que não existe. Olha, se a fé não existe, o Espírito Santo não existe, sobrou o quê? Então, nós devemos, de fato, não dar ouvido a essas doutrinas de Satanás. O que eu estava querendo dizer antes que eu, por exemplo, sou professor de física. Você já imaginou um professor de física crente? O que eu mais recebi na minha vida acadêmica foi teorias e comprovadas teorias que falam que Deus não existe. A gente sabe que a nossa universidade hoje é uma universidade materialista que não contempla a existência de Deus. Você fizer um TCC, eu acho até engraçado você fizer um TCC na faculdade, falando que Deus não existe, você vai ser ovacionado, vão bater palma para você. Agora, se você falar na teoria do design inteligente, por exemplo, que é uma teoria científica, não é uma teoria religiosa, mas que ali há uma possibilidade da existência de Deus, você vai ser chamado de maluco e ridicularizado. Então, nas universidades hoje, você vê que é uma coisa do diabo, né, que você pode falar de Deus, mas dizendo que ele não existe. Se você falar de Deus afirmando a sua existência, você está errado. Então, tem muito, mas muito teólogo que vai para o inferno. Né? Essas teologias de que você não precisa da igreja. Então, essa é a ideia do diabo. Ele não consegue acabar com a sua crença em Deus, mas você pode crer em Deus e ir para o inferno, porque o mundo crê em Deus. O mundo crê em Deus. Mas o mundo jaz o maligno. Mas o mundo crê em Deus. Se você sair aí na rua agora, se a primeira pessoa que você perguntar, dificilmente você vai ver alguém dizer que eu sou seguidor do diabo. A grande maioria, claro, você vai encontrar alguns ateus, mas a grande maioria, em todas as suas religiões, vão dizer que acreditam em Deus. Então eu posso dizer que o mundo acredita em Deus. Mas o mundo está salvo? Então o diabo sabe que ele não pode acabar com a igreja. Mas ele vai infiltrar doutrinas que aparentemente vão parecer, né, doutrinas que são palpáveis, plausíveis, mas que de fato é uma estratégia de Satanás
para lhe tirar a salvação. E crendo você ou não, mas uma vez salvo, sempre salvo, ou na verdade a pessoa que não estava na igreja não se salvou porque ela nunca foi salva, não importa a forma com que você acredite. Porque de qualquer forma, quem está na igreja que nunca foi salvo vai para o inferno. E quem está na igreja que perdeu a salvação também vai para o inferno. Então, tenha a certeza da sua salvação. Busque a comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te guiar sobre toda a verdade. Pessoal, valeu, era isso que eu queria deixar com vocês e alertar aí. Né? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus, o Espírito Santo de Deus, acabe nesse meio estudo que ele está batendo em cima da palavra de Deus, Deus o desperte e o toque para que ele não seja mais um instrumento nas mãos de Satanás. Amém, pessoal? E muito obrigado por você ter ficado até aqui assistindo esse vídeo.